Olá, eu sou André Roncalha e este é o Comentário Econômico da Semana. Tivemos nos últimos dias uma movimentação intensa no Planalto. Bolsonaro finalmente vai se domesticando pelo Centrão e vai tendo agora cada vez mais Rodrigo Maia ao seu lado, porque sem os maneirismos tresloucados que ele vinha mostrando desde o início do seu governo, agora há um alinhamento das agendas econômicas entre aquilo que o Centrão deseja e aquilo que Bolsonaro, via Guedes, tenta impor ao país. Na minha coluna dessa semana no GGN, eu exponho com mais detalhes a trajetória da tentativa do Brasil de colocar a tampa no Estado, nos gastos públicos, por meio de regras fiscais. Então, colocando de maneira bastante simples aqui para vocês, pensem que a economia ela é um sistema em que as pessoas tentam melhorar de vida e para melhorar de vida elas têm que aumentar a sua renda. A única maneira de elas aumentarem a renda é ou elevar os seus preços, se forem empresários, ou elevar os seus salários, se forem trabalhadores. Até o Plano Real, essa forma de melhorar de vida, que a gente chama de conflito distributivo, em que eu tento aumentar a fatia da renda que está sob o meu poder, se resolvia por meio da inflação. Então todo mundo tentava aumentar a sua renda, a economia não produzia bens o suficiente para acompanhar esse aumento da demanda e o resultado era então a inflação. Então conforme os salários subiam, os empresários empurravam os preços para cima e assim a roda ia girando, como diria a teoria inercial, de maneira automática. O Plano Real tentou deslocar esses conflitos para o orçamento público. Ou seja, a gente mantém os mercados funcionando com os preços razoavelmente estáveis ou oscilando próximo de uma média e ele é, então, controlado nesse conjunto de preços pelo Banco Central via política monetária. Os preços começaram a se agitar, começaram a subir, o Banco Central sobe a taxa de juros, diminui a demanda, então a renda cai e aí a gente controla a inflação. Se a renda cair demais, os preços caem, o Banco Central então diminui a taxa de juros e tenta estimular a economia. Então essa é a forma básica de disciplinar a economia, que é o que a gente chama de estabilidade de preços ou estabilidade monetária, de maneira mais coloquial. Muito bem, o problema é que para isso acontecer, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada de maneira sistemática e de maneira muito intensa. Se isso acontecer, o governo tem que se endividar e, eventualmente, pode ser que as pessoas no mercado financeiro, na sociedade como um todo, não queiram pegar a sua poupança, aquilo que sobrou dos seus gastos, e jogar em títulos públicos. E aí, se isso acontecer, o Estado teria que então emitir moeda e isso levaria a um retorno a esse passado inflacionário. Em outras palavras, o conflito distributivo, que durante mais de 2 décadas foi aqui mantido dentro do potinho do orçamento público, explodiria para a sociedade. Muito bem, a preocupação então dos economistas desde então tem sido criar regras fiscais que impedem que o governo gaste além da conta de maneira sistemática. Primeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 e mais recentemente a gente teve a regra do teto do gastos, a Emenda Constitucional 95. Então a ideia aqui qual que é? Você colocar um limite e deixar o Estado então acomodar suas receitas para explicitar, ou seja, de maneira transparente dizer quem ganha e quem perde com o uso dos recursos públicos. O problema é que essas regras elas recaem sobre uma estrutura de poder muito rígida, em que todo mundo dentro do Estado, no topo da estrutura, ou seja, nas partes mais poderosas, já conseguiu proteger as suas rendas. O resultado é que quando esse teto se impõe, aqueles que já estão enfeudados com as suas rubricas no orçamento, com seus recursos protegidos, acabam deslocando o ajuste necessário para caber no teto para aquelas frações do orçamento que não têm coalizões políticas formadas. Que em geral o que é? São aqueles gastos difusos associados à coisa pública, em particular saúde, educação, infraestrutura, saneamento. Qual que é a solução então? A solução é você fazer uma reforma que vá diminuindo os gastos do governo para sobrar mais recursos para essas partes que não são tão bem organizadas. Então a primeira parte desse processo é explicitar os conflitos por meio tanto das regras fiscais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra de ouro, como o teto de gastos. Então a ideia é expor esses problemas.
Em tese, essa ideia é boa, ela não é ruim, porque ela traz transparência e força a gente a identificar, né, como que a gente está gastando. O problema é que as estruturas de poder, elas são insensíveis à razão, elas são absolutamente imunes aos raciocínios. Poder é força, e poder defende, né, exatamente aquilo que sempre defendeu, mais poder. O resultado é que a gente vai ter, portanto, uma precarização dos serviços que são utilizados exatamente pela população mais pobre e menos organizada. Com isso, o que a gente vê, e é importante notar, é o Paulo Guedes tentando, de alguma maneira, garantir um equilíbrio fiscal, né, exatamente porque os gastos nesse ano foram muito grandes, ele tem que ou arranjar receita de algum lugar, daí a ideia da CPMF, né, ou ele tem que diminuir gasto em outro lugar. Nesse momento, se o teto está se impondo sobre, né, os gastos do governo e o governo não consegue cortar gasto, o que precisa? Em primeiro lugar, 2019, a reforma da Previdência, o primeiro gasto do orçamento. Então você tenta reduzir esses gastos. O problema é que isso aí vai demorar 10 ou 15 anos para se fazer sentir, porque esses gastos demoram para aparecer. Então não gera alívio no momento. Segunda grande medida, reforma administrativa, porque é o segundo grande gasto do orçamento que diz respeito aos servidores públicos. O resultado é que a gente tem então agora esse novo alinhamento entre Paulo Guedes e a imprensa, né, via Bolsonaro, para fazer a reforma administrativa. E para isso o inimigo da vez é o servidor público, que é tratado de maneira homogênea, agregada, como se todo mundo ganhasse 44 mil reais por mês. Então o setor público é bastante heterogêneo e certamente as classes que estão ganhando muito dificilmente vão ser afetadas pela reforma administrativa, porque elas precisam aprovar a reforma administrativa, porque elas estão no poder. E aí o resultado possivelmente vai recair sobre as frações do serviço público que são menos organizadas. E aí, por fim, o meu último comentário, eu sei que ele já está bastante extenso, mas acho que o tema merece. A gente tem a dificuldade que é de entender que quando a gente fala de serviço público, a gente está falando essencialmente de professores, médicos, policiais, e a maneira de reduzir o serviço público não é necessariamente cortando, né, nessas atividades, mas é fazer o Estado, a economia crescer, para que esses gastos não sejam tão pesados na economia como um todo. E há fortes evidências de que o Brasil ele não é em si, né, um Estado que gasta muito, quando você considera número de servidores públicos e mesmo o peso disso dentro do orçamento e dentro da economia como um todo. O que a gente precisa é cuidar da coisa pública. E, infelizmente, a coisa pública é cara. Mas aí vem o problema. Quem vai pagar pela coisa pública? E a gente sabe que os ricos não gostam de pagar por algo que eles não usam. E os serviços públicos, em geral, são utilizados, né, pelas pessoas de mais baixa renda. Afinal, os ricos podem ter plano de saúde, os ricos têm as suas escolas particulares e podem contratar os seus serviços de segurança privada. Ou seja, se os ricos podem se proteger sem precisar do Estado, é muito difícil eles quererem bancar o Estado. O resultado é que a gente vai ter, possivelmente por conta dos efeitos da pandemia, um esgarçamento social maior, com aumento de temperatura, e aí vai ficar difícil de manter os conflitos distributivos tampados dentro do copinho do orçamento público. O resultado é que dificilmente a nossa democracia vai caber no orçamento público que está planejado para 2021. E o resultado a gente já sabe, a gente vai ter que cortar naquilo que dói em quem está menos organizado. O resultado possivelmente vai ser um aumento dos conflitos sociais. Então, isso vai ser o tema das próximas semanas. A gente vai continuar discutindo isso, porque a reforma tributária vem aí e vem uma série de outros serviços públicos, principalmente educação, saúde e saneamento, que vão continuar sendo discutidos. Tá bem? Um grande abraço, bom final de semana.